Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos ao canal Oração do Milagre. Vamos iniciar mais um momento de oração. Que você abra seu coração e permita que Deus fale com você agora. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, deixe o seu like para que esta mensagem alcance mais vidas e vamos continuar essa corrente de oração e fé, levando a palavra de Deus a mais corações. Nos comentários, escreva: Pai, protege minha família de todo o mal. Há algo mais precioso do que as riquezas da terra, mais delicado do que qualquer tesouro guardado em cofres, mais sagrado do que os muros que sustentam uma casa. É a família. E eu lhe pergunto com reverência e profundidade: como está o altar dentro do seu lar? A paz entre as paredes que o abrigam? Há perdão circulando entre aqueles que compartilham o mesmo teto? Ou existem silêncios pesados, palavras não ditas, feridas abertas que ainda clamam por cura? Muitos lares aparentam firmeza por fora, mas por dentro enfrentam batalhas invisíveis. Pais aflitos pelo futuro dos filhos, filhos carregando ressentimentos silenciosos. Casamentos que resistem, mas lutam contra o cansaço da rotina e das decepções. Se o seu coração anseia por uma família abençoada, restaurada, guardada pela mão do Altíssimo, permita que esta mensagem penetre profundamente em sua alma. Não como um discurso humano, mas como um chamado que ecoa das Escrituras. Desde o princípio, a família nasceu no coração de Deus. No jardim do Éden, antes que houvesse cidades, reinos ou nações, o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. E declarou que não era bom que o homem estivesse só. Assim, criou a mulher, estabelecendo ali a primeira aliança familiar. A família não é invenção da sociedade, é instituição divina. Foi no ambiente familiar que Deus estabeleceu comunhão, responsabilidade e cuidado. Contudo, ainda no início da história humana, o pecado atravessou a porta do lar. A desobediência trouxe ruptura. Adão e Eva experimentaram vergonha, medo e afastamento. Seus filhos Caim e Abel conheceram o ciúme e a violência. A primeira família também enfrentou dor profunda. A Bíblia não oculta as falhas, revela-as para mostrar que, mesmo em meio à fragilidade humana, a graça de Deus continua operando. Séculos depois, em meio a um mundo corrompido pela violência e pela perversidade, Deus encontrou um homem justo diante de seus olhos: Noé. A terra estava cheia de maldade, mas Noé andava com Deus. E quando o Senhor decidiu trazer juízo por meio do dilúvio, não salvou apenas um indivíduo, mas preservou uma família inteira. Noé entrou na arca com sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos. Em meio às águas que cobriam montes e vales, havia um lar guardado pela obediência e pela fé. Imagine o som incessante da chuva caindo durante dias e noites, o balanço da arca sobre as águas profundas. Do lado de fora, o juízo, do lado de dentro, a promessa. Aquela família não estava ali por merecimento próprio, mas porque um homem decidiu ouvir e obedecer à voz de Deus. A bênção sobre o lar começou com um coração alinhado ao Senhor. Avancemos na história e contemplemos Abraão. Chamado para sair de sua terra e de sua parentela, recebeu a promessa de que seria pai de uma grande nação. Contudo, sua jornada foi marcada por espera prolongada. Sara, sua esposa, carregava a dor da esterilidade. Anos se passaram entre a promessa e o cumprimento. Havia momentos de dúvida, tentativas humanas de antecipar o agir divino, falhas que trouxeram consequências. Ainda assim, Deus permaneceu fiel. No tempo determinado, Isaque nasceu, e com ele a confirmação de que a palavra do Senhor não falha. A família de Abraão não foi perfeita. Houve conflitos entre irmãos, escolhas precipitadas, divisões dolorosas. Contudo, o fio da promessa atravessou gerações. Isaque abençoou Jacó. Jacó
Após uma vida marcada por enganos e fugas, teve seu nome transformado para Israel depois de lutar com o anjo do Senhor. Dele nasceram as 12 tribos, uma linhagem que, apesar das imperfeições, foi conduzida pela soberania divina. Entre esses descendentes estava José, vendido pelos próprios irmãos por inveja. Um jovem arrancado do convívio do pai, lançado em terra estrangeira, acusado injustamente e preso. Humanamente, aquela família estava despedaçada. Jacó acreditava ter perdido o filho amado. Os irmãos carregavam culpa silenciosa. Anos de separação pareciam ter selado um destino irreversível. Mas Deus estava escrevendo uma história maior do que os olhos podiam perceber. No Egito, José foi exaltado à posição de autoridade. E quando a fome atingiu a terra, seus irmãos vieram buscar alimento. O reencontro foi marcado por lágrimas contidas e corações examinados. José poderia ter escolhido a vingança. Em vez disso, reconheceu a mão de Deus acima da maldade humana. Declarou que o que intentaram para o mal, o Senhor transformou em bem para preservar muitas vidas. Naquele momento, uma família foi restaurada, não porque o passado foi apagado, mas porque o perdão foi liberado. O choro deu lugar ao abraço, a culpa cedeu espaço à reconciliação. O lar, outrora fragmentado, foi reunido sob a provisão e a graça de Deus. Ao longo das Escrituras, vemos que a bênção sobre a família não significa a ausência de conflitos, mas presença de Deus no meio deles. O salmista declara que, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Essa verdade ecoa até hoje. Casas podem ser erguidas com esforço humano, mas apenas Deus pode transformá-las em lares firmados na paz. Talvez em seu coração exista o desejo profundo de ver sua família caminhando em unidade. Talvez haja filhos distantes, cônjuges feridos, palavras duras que ainda ecoam na memória. Lembre-se de que o Senhor é especialista em restaurar o que parece perdido. Ele transformou o pranto de Ana, que chorava por não ter filhos, em cântico de gratidão quando Samuel nasceu. Ele visitou a casa de Zaqueu e declarou que naquele dia houve salvação para aquele lar. Uma família abençoada é aquela que reconhece sua dependência de Deus. Não é a família sem problemas, mas a que decide enfrentar as adversidades sob a orientação da palavra. É aquela que aprende a perdoar como foi perdoada, a servir como Cristo serviu, a amar não apenas com palavras, mas com atitudes concretas. Quando Josué declarou que ele e sua casa serviriam ao Senhor, não fez uma afirmação vazia. Era uma decisão consciente de liderança espiritual. Cada lar necessita de alguém que tome posição, que estabeleça o temor do Senhor como fundamento. Essa escolha influencia gerações. Se o silêncio de Deus tem parecido prolongado em sua casa, recorde que Ele trabalha mesmo quando não percebemos. Há sementes sendo plantadas no invisível. Há corações sendo moldados em processos silenciosos. Continue orando, continue crendo, continue praticando a palavra, mesmo quando os resultados não são imediatos. A família abençoada é construída sobre 3 pilares que atravessam toda a Escritura: fé, perdão e obediência. Fé que confia nas promessas. Perdão que rompe cadeias do passado. Obediência que alinha decisões ao propósito divino. Quando esses elementos encontram espaço no lar, a presença de Deus se torna perceptível. Talvez você se pergunte como confiar quando tudo parece frágil. Confie, lembrando-se de quem Deus é. Ele é Deus de alianças. Ele visita lares. Ele ouve clamores feitos no secreto. Ele restaura anos consumidos por dores. Permaneça firme, mesmo que os ventos soprem com força. A casa edificada sobre a rocha resiste à tempestade. E agora, ao aproximar-se o encerramento desta mensagem, permita que uma esperança suave envolva seu coração. Seu lar
não está fora do alcance da graça. Não há distância grande demais para o amor de Deus atravessar. Não há ferida profunda demais para que Ele não possa curar. Entregue sua família nas mãos do Senhor. Confie que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Prepare seu espírito para falar com Deus acerca do seu lar. Traga à memória cada nome, cada história, cada necessidade. O Pai Celestial inclina seus ouvidos ao clamor sincero. E enquanto você se dispõe a interceder, saiba que a bênção começa no coração que decide confiar. Que a paz do Senhor visite sua casa. Que sua presença seja o alicerce invisível que sustenta cada relacionamento. E que seu lar seja conhecido não apenas pelas paredes que o cercam, mas pela luz que irradia da presença de Deus que ali habita.